A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um no dia de hoje. Vamos estudar a palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre Mateus 28, de 18 a 20. Mateus 28, de 18 a 20. Diz assim: aqui diz assim, ó. Então Jesus se aproximou deles e lhe assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. E eu quero ver se eu consigo abordar alguma coisa aqui sobre a experiência do cristão em meio à nossa fé. Quando o ser humano começa a ter Jesus, a gente tem que ver os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. E esse texto, ele vai mostrar para nós um acontecimento verídico que aconteceu. Quando o anjo remove a pedra e tem aquela experiência de Maria, as mulheres, você vai ver que a notícia se espalha, corre rapidamente. E nesse texto, nós vamos notar que a experiência de um cristão, ela é verdadeira. É uma experiência sincera, é uma experiência que vai até a morte. Não sei se posso falar essa palavra aqui, mas é uma experiência profunda. Então nós vamos notar aqui primeiro que o evangelho, ele tem que ser espalhado. Segundo, nós vamos notar aqui que nós devemos crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente não está ligado a um costume que você tem, a uma prática diária que você tem. Crescer espiritualmente é saber que algo dentro de você está mudando. Eu sempre tenho o meu jeito de ensinar. Quando você ouve, lembra, não sei se alguém já acompanhou meus vídeos, entra o que está falando aqui dentro e vem para a mente. Depois desce para o coração. Eu sempre explico dessa forma para que haja entendimento. Se você está ouvindo palavras que te machucam, palavras que te desprezam, palavras que denigre a tua pessoa, palavras que fazem você desistir, palavras que fazem você parar, palavras que fazem você estacionar, toda quanto é palavra ruim, ela é uma semente e ela é plantada na terra. Tá pegando a visão aí? Ela é plantada na terra e vai nascer aqui dentro e desce a sua raiz. Quando desce a sua raiz, aqui na boca saem os frutos. Então você vai prestar atenção que uma pessoa que tem a semente plantada e a sua raiz e gera frutos, você vai ver que o seu fruto. Por isso que a Bíblia diz para nós que através do fruto se conhece a árvore. Você vai ver que através do fruto conhece a árvore. Então, o que eu posso aqui dizer para vocês? Que se você tem uma conduta maligna, é uma semente, nasceu aqui, enraizou para o coração e sai pela boca. Sai palavrão, sai xingamento, sai falta de amor, sai falta de compaixão, não tem respeito, não tem zelo, não tem paixão, não ama o que faz e não quer fazer, entendeu? Então são sementes que entram e geram, entendeu? E vira, enraiza.
E você vai ver que o próprio texto da Bíblia me dá autoridade para falar disso. Do coração sai o desejo desse ser. Qual é o meu desejo? Aquilo que eu mais desejo é o que vai sair. Pare para conversar com 1, 2, 3, até 4 pessoas. O que elas estão falando? Isso aqui é psicologia aplicada. Ela vai falar do cachorro, ela vai falar do marido, ela vai falar do trabalho, ela vai falar do mundo, ela vai falar da política. E ali no meio daquele monte de conversa, você vai ver e começar a passar uma peneira e ver que aquele fruto é o desejo dela. Qual é o maior desejo dela? Entendeu? Então a Bíblia deixa bem certo isso. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir. Então quer dizer, ela está conectada a mim. Quando eu ouço coisas boas, agradáveis, elas geram frutos. E quando eu ouço coisas ruins sobre a minha pessoa, elas geram frutos também. Mas pode seguir por um outro caminho essa fruto. Você entendeu? Você vai chegar numa pessoa, faça um teste. Vai chegar em uma pessoa, mas eu não quero que você faça isso. E vai falar para ela. Ela vai abaixar a cabeça. Mas se você falar coisas boas, ela vai se erguer. Fala, você é mais do que vencedor, você é um cara excelente, você tem isso, você tem aquilo. Todo mundo que eu conheço nesse mundo tem a sua qualidade e tem o seu fruto. Só que ele e ela não percebe. Você não percebe a qualidade aonde você está. Você deixa o sistema tomar conta de você. Vai lá para uma prova do Detran e aquele examinador maligno não quer passar você porque ele quer pegar recursos financeiros e você volta de cabeça baixa porque você acha que você é um inútil, você não tem qualificação. E muitas das vezes não é você, é porque você não tem consciência, não tem conhecimento da situação. O carro não estava adequado, o professor não te ensinou do jeito certo. Então tem vários fatores. Não quer dizer que você é um inútil, não quer dizer que você é um imprestável. Não, você é capaz. Mas quem estava por trás de você? Quem estava te ensinando? E nós vemos que aqui o ensinamento, ele é geral. Às vezes as pessoas acham que é bobagem o que estamos falando, mas não existe. Pode alguém aí me questionar? Não existe outro livro que me mostre a verdade como a Bíblia. E você vai ver que existe uma legião de pessoas tentando destruir a Bíblia. Mas a Bíblia não faz mal para ninguém. É que é interpretado de uma forma errada. É interpretado de uma forma que não tem como explicar, entendeu? Você interpreta. Agora, se posicione. Aqui é o poder da consciência. Se posicione no lugar de pai. Se posicione agora no lugar de pai e veja se um pai vai aceitar um filho xingando ele. Se posicione agora no lugar de pai e veja se um pai vai aceitar o filho matando, roubando e adulterando e fazendo tudo, sujando o nome da família. E você ainda vai passar a mão na cabeça dele. Um filho fazendo o que pode, um familiar fazendo o que pode, você vai aceitar. É o nome da tua família, é o nome da tua honra, porque o filho é o espelho do pai. Você entendeu? Agora pense em um Deus todo-poderoso, o que não pode fazer para o ser humano, e não fez nada. Tudo que está relatado aí é só coisa que o homem relatou. Você entendeu? Deus nem começou a agir. Ele é um pai, ele corrige aquele que ama. Se ele não te corrigir, se ele não acertar, ajustar a tua história, você não vai chegar aonde é para chegar. Às vezes não deu certo porque não é aí o lugar teu. Às vezes não deu certo porque não é o lugar para você estar. E lá na frente você vai perceber. Vai falar, meu Deus, porque graças a Deus que não deu certo. Olha a enrascada que eu ia levar. Eu vejo experiências próprias de eu abandonar tudo e ir lá para casa de familiar. Chega lá na casa, o familiar
tem uma lábia, ele fala assim, não, pode vir para cá, aqui tem emprego, aqui tem casa, aqui tem tudo, aqui tá tudo. Chega, a gente abandona tudo e vai para lá. Quando chega lá não tem casa, não tem emprego, você tem que dormir na sala, as pessoas passando por cima de você. Cara, é complicada a situação. Então, às vezes, Deus permite você quebrar a cara. Entendeu? Uma experiência pessoal no reino de Deus. Esse texto mostra para nós que nós não devemos ser meninos. Você entendeu? O Mateus 28, de 18 a 20, mostra que não devemos ser meninos. Nós somos nova criatura. O que é uma nova criatura? É um novo ser. E se você é um novo ser, você, a partir de agora, sendo uma nova criatura, você tem autoridade para ir. Você tem autoridade para ir aonde você quiser. Você tem o livre-arbítrio. Você tem autoridade para decidir se você quer o bem, se você quer o mal. Para decidir o que é certo e o que é errado. Você tem autoridade. E aqui nós vamos ver que a autoridade está na palavra de Deus. Mas você tem que escolher. Tem que escolher a palavra de Deus. E aqui também nós vemos que há um crescimento espiritual. É um bebê. O que um bebê faz? Ele toma leite. Um bebê, ele depende do pai. Ele depende das circunstâncias. É o que eu vejo. Às vezes você está murmurando, reclamando, porque você está na fase de bebê. Deus me perdoe falar isso, mas você está na fase de bebê. Então, vamos parar, vamos prestar atenção. Vamos começar a pegar experiências. Vamos pegar propósito, objetivo. Se eu dou atenção para uma pessoa que fala mal de mim, se eu dou atenção para uma pessoa que me rejeita, que me despreza, que eu não passo de um bebê. Eu não passo de um bebê que não tem consciência, não tem sabedoria. Então, agora é hora de, em Cristo Jesus, eu ser mais do que vencedor. Você entendeu? É a Bíblia deixa determinado isso. Não é eu que estou falando. Aqui é o versículo 18 diz, Jesus aproximou-se deles e assegurou, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A autoridade é dada para quem? Para um bebê? Não, a autoridade é dada para uma nova criatura, para um novo ser, para um novo homem. Um homem que tem papel de homem, um homem que determina ser homem, um homem que quer. E quando eu falo homem aqui, eu não estou falando de um homem, eu estou falando de humanidade. A própria palavra, quem estuda e tem sabedoria sabe que a palavra homem significa humanidade. Então ela não tem dois elos, homem e mulher, não. Ela é uma só carne, uma só pessoa. Você vai ver que no princípio a chave de tudo foi uma só carne, quer dizer, humanidade. Então não tem distinção, homem, mulher, não tem distinção no reino de Deus. Porque somos, diante de Deus, todos nós somos errantes e pecadores no reino de Deus. Mas nós se arrependemos e a graça nos cobre e nos faz ser mais do que vencedor. Então você vai ver que o propósito original de Deus é que você se enquadre no conhecimento e na sabedoria. Então te deu o quê? A oportunidade de ser uma nova criatura. Agora você não é mais um qualquer, você é filho e herdeiro. Então você tem autoridade para ir ensinar, para ir batizar, para ir fazer aquilo que ele determinou. E muitas coisas nós temos tanto na área material para ensinar, que às vezes a minha profissão faz que eu ensine meu neto, meu filho. A tua profissão faz que você ensine teu neto, teu filho. E na área espiritual também. O desenrolar de nossa vida espiritual é que faz nós sermos mais do que vencedores. Você entendeu? Então, as experiências da vida cristã que nos faz ser mais do que vencedores. Eu me lembro que eu estava numa cidade chamada Cerro Azul. Eu não tinha emprego, meus irmãos, lá. E eu parei no meio da cidade e falei com Deus. Deus, o Senhor sabe aonde tem um emprego. E naquela cidade eu não tinha emprego. No mesmo dia, Deus abriu uma porta de emprego para mim. Porque esse é o Deus que eu sirvo, que me faz ter experiências. Então eu não estou mais em uma qualidade de bebê. Agora eu sou
o quê? Uma nova criatura e tenho uma carta branca para seguir, para ir em frente. A própria palavra evangelho é tirados para fora. Nós não somos de dentro desse mundo, nós somos tirados para fora, para um novo reino, para uma nova qualidade de vida. Então nós vamos ver que há muitas experiências na vida. Há muitas experiências na vida. Entendeu? Então, nós vamos ver aqui que o Mateus deixa aqui certo. Bom, se eu não consigo ter experiências com Deus, estar lá, entendeu? E você está com a vida errada. Não adianta você estar lá e você tá bebendo, tá fumando, tá aprontando, entendeu? Por isso que você vê muitas coisas aí. E escandaliza mesmo. Mas vai ter, no mundo vai ter pessoas assim. Como tem os médicos que fazem mal às pessoas, como tem os advogados que fazem mal às pessoas, como tem os motoristas que não sabem dirigir, matam as pessoas, como tem... E se formos generalizar, sempre vai existir. E no meio cristão é a mesma coisa, só que há uma diferença. A autoridade de Cristo só pode ser permanente se eu der lugar. E quando eu dou lugar, muda o meu ser. É aquilo, entra daqui e vai aqui e muda a minha mentalidade, muda o meu Cristo, entendeu? E desce para o meu coração. E quando desce para o meu coração, é o que é mais lindo dessa palavra, que quando desce para o meu coração, ele está envolvido às minhas emoções, ele está envolvido aos meus sentimentos, ele está envolvido à minha ação. Então, quer dizer, aqui vai sair pelo meu corpo, o meu corpo vai reagir, a minha boca vai reagir, o meu semblante vai reagir. Depende da situação, ele vai reagir e vai haver mudança. Você vai ver que essa pessoa agora é diferente. Então não tem como você estar servindo a Deus e ser a mesma coisa. Não tem como você estar servindo a Deus e viver da mesma forma. Claro que se nós formos aqui nos aprofundar, existe milhões e milhões de pecados que você nem imagina que existe e você está cometendo nesse momento. Existem razões muito profundas e você está aí
pisando em cima de uma delas, entendeu? Que às vezes você acha que está certo, às vezes você acha que está correto, mas não está correto. Por que as coisas não estão dando certo? Às vezes é um desses pecados. Não existe pecadinho e nem pecadão, mas existe pecado. Entendeu? No nosso jeito de olhar, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de ouvir, no nosso jeito de vestir, no nosso jeito de dormir, no nosso jeito de levantar, no nosso jeito de tratar as pessoas, no nosso jeito de trabalhar. Mas existe uma infinidade de coisas erradas que é errado para o homem, é errado para a justiça e também é errado para Deus. E você pode estar em cima desse muro, cai ou não cai? Entendeu? Então, nós vamos olhar aqui que o princípio de Deus é a vida. E a vida vem através da onde? Do batismo. E o que é o batismo? É o arrependimento de nossos pecados. O batismo é quando eu me arrependo, mas eu preciso me batizar, você precisa se batizar, porque você tem que mostrar para a egrégore, para a congregação, para a eclesia, que você quer uma mudança. E a mudança começou em você. Começa de dentro para fora. Mas como eu vou conseguir descobrir se mudou alguma coisa? Quando eu mostro para as pessoas que eu sou diferente. Então começa no batismo. O batismo é arrependimento. E depois os procedimentos, que você vai praticar as boas ações, vai praticar a sua doutrinação, aonde você tem que amar e ser amado, aonde você tem que suportar algumas situações para que você possa se alinhar. Porque o próprio Salomão disse que nós somos como uma formiguinha. Vai ter com a formiguinha. A formiguinha, ela nunca deixou de ajudar uma outra. Nunca. E é um reino que ninguém consegue destruir. Elas uma ajudando a outra. Hoje não. É cada um com a sua igreja, cada um com seu hospital, cada um com sua mecânica, cada um com seu mercado, cada um com seu material de construção, cada um com seu TikTok, cada um com seu Facebook, cada um... E Deus por todos. E eu vejo aqui também, eu vejo que pessoas entram para seguir, dali um mês elas já abandonam, elas só querem ser seguidas, mas não continua seguindo, não continua. E então existe uma divisão. Enquanto nós não nos unirmos, nós não iremos vencer na vida. Nós não vamos vencer. Uma casa que é dividida, ela não fica de pé. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro, ali não vai andar de jeito nenhum. E o que acontece? Mateus diz que a casa vai cair. Vem o vento, vem a chuva, vem tudo e derruba aquela casa. Deixa eu ver aqui mais um pouco aqui. E aqui o princípio da vida significa ensinar. O princípio da tua vida. Qual é o princípio da vida? É ensinar. Quando você tem princípio na tua vida. Presta atenção, quando você tem princípio na tua vida, automaticamente, não precisa ninguém te dizer, você começa a ensinar. Ensina uma pessoa a cozinhar, ensina uma pessoa a fazer compras, ensina uma pessoa a pegar um ônibus, ensina uma criança a ir para o colégio, você vai ensinar numa congregação, num evento, num colégio, você começa a ter uma característica de ensino, porque você tem o princípio da vida. Você entendeu? E se fôssemos aqui olhar os textos bíblicos, nós iríamos passar a noite olhando, mas nós só vamos dar uma pincelada, porque eu estou gravando esse conteúdo para que você entenda que você é mais do que vencedor. É só você parar e prestar atenção quais são os diplomas que você tem. O primeiro diploma que você tem é o diploma da vida. E qual é o diploma da vida? É o certidão de nascimento. Você tem um certidão de nascimento aonde alguém testemunhou a tua chegada na terra. Esse é o primeiro diploma que você tem na vida. Você é diplomado e nem sabe.
O segundo diploma na vida é quando você começa a desenvolver no discipulado. Vai para a primeira série, para a segunda série. Cada série dessa é um diploma. Você entendeu? Depois vai para a faculdade, depois para engenharia, depois. Então, ao longo da vida, você vai criando diplomas, sem contar os diplomas da vida que você tem. Você sabe cozinhar, isso é um diploma. Você sabe dirigir, isso é um diploma. Você sabe e é especializado em um trabalho, onde você trabalha lá na tua empresa, trabalha no mercado, trabalha numa indústria, e você tem um diploma, por mais que não está no papel, mas você tem o diploma, é diplomado para aquilo, você tem autorização para agir dessa forma, sem contar os outros diplomas. Diploma de casamento, onde a pessoa te aceitou, achou que você é o companheiro, achou que você é a pessoa boa para ela, e foi ali, assinou no cartório e te deu um diploma para você ser um marido, ser um esposo, ser um companheiro, e fora os outros diplomas da vida. Então por que você está se lamentando? Por que você está parado? Por que você continua ainda nas drogas, continua na bebida, continua na prostituição, continua nessa vida de miséria? Se todos os diplomas da vida estão com você, você não é um derrotado, você não é um perdido. Você tem autoridade em Cristo Jesus. Mateus 28, aqui eu estou lendo, daqui a pouco eu termino. É bom ler. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e estarei permanente convosco. Então aqui nós vamos falar sobre os valores. Qual é o valor que você está passando para alguém? Qual é o valor que você está passando para o teu filho? Qual é o valor que você está passando para o teu neto? Qual é o valor que você está passando lá na tua empresa? Qual é o valor que você está passando para os teus amigos? Qual é o valor que você está passando para essa sociedade? Você acha que você está sendo influência para alguém? É isso que nós temos que ver. Ensinando a obedecer. Esse ensinar a obedecer aqui não é pegar na raiva assim e ensinar, não. Com o teu valor, com o teu princípio, as pessoas, elas vão gostar de você e vão querer ser igual a você. Entendeu? São valores que você passa. Qual é os valores? Os valores. Bom, valor cristão. Eu sirvo a Cristo, creio em Cristo e tento. Claro que a gente não é 100%, mas tento seguir os passos de Cristo. O que Cristo faria em uma situação adversa? O que ele faria? Você entendeu? Eu vejo situações assim que é lastimável. É lastimável, mas nem vamos comentar aqui. Mas o que ele faria se você ficasse desempregado? O que Cristo faria se você quebrasse o carro? O que Cristo faria se você ficasse hospitalizado? O que Cristo faria se você ficasse na UTI? O que Cristo faria se você fosse para as drogas, para a bebida hoje, abandonasse tudo? O que Cristo faria? Isso daí que eu estou falando são valores. O que você faria? Você entendeu? Porque se você reflete a imagem de Cristo, você tem que ser diferente. A própria Bíblia diz santo, kadosh. Kadosh quer dizer separado, diferente. Quando você olha para um grupo de bombeiros, você sabe que ali é um grupo de bombeiros. São separados. Quando você olha para um grupo de policiais, militares ou civil, você sabe que é um grupo de policiais, de militares e de civil. Porque há uma diferença. Eles são diferentes. Por mais que tenham quase a patente parecida, semelhante, mas são diferentes. E o povo de Cristo, ele é diferente. Tem que ser diferente. No seu modo de falar, no seu modo de agir, no seu modo de vestir, no seu modo de proceder. E não importa o que vão falar, o que vão dizer. É dessa forma, é desse jeito. Você vai ver que uma pessoa que trabalha com o funk, você vai ver que ela tem o seu adorno, ela tem o seu estilo, ela tem o seu jeito. Então, cada situação
tem o seu jeito. Então, nós, como cristãos, nós temos que ter a nossa personificação, nós temos que ter o nosso padrão, tanto de andar, de falar, de vestir, de comportar, de dizer, de se impor. Nós temos que ter a nossa qualidade. E aqui entra os princípios de valores. E os objetivos? Qual é os nossos objetivos? Teu objetivo é ganhar dinheiro? Se você tem o objetivo de ganhar dinheiro, você está no caminho errado. Porque o evangelho de Cristo não é dinheiro. Entendeu? O evangelho de Cristo é amor, paz, alegria. Não é dinheiro. Qual é o objetivo que você tem? Então, nós temos que saber qual é o nosso objetivo. O meu objetivo é de ser o exemplo, o meu objetivo é de mostrar para essa nação que Cristo é maior na nossa vida e nós vivemos no padrão que Cristo vive, que Cristo pensa. Nós temos que pensar, porque nós já não somos nós, é Cristo que vive em nós. E você não vai encontrar em nenhum lugar Cristo apoiando o que apoio por aí, não. Então, aqui outro, projetos. Quais são os seus projetos? Aqui no texto, o projeto original diz aqui, ensinando a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado, e assim estarei convosco todos os dias. Aqui o projeto original é ensinar a todos. É um projeto. Porque se você não tem esse projeto de ensinar, amanhã não vai ter. Amanhã não vai ter o hino da harpa, amanhã não vai ter alguém de joelho, amanhã não vai ter alguém lendo a Bíblia, amanhã não vai ter alguém respeitando o pai e a mãe, amanhã não vai ter alguém sendo um bom marido, um bom esposo, amanhã não vai ter um bom funcionário, amanhã não vai ter um bom motorista, amanhã não vai ter um bom vizinho, amanhã não vai ter um bom médico. Pense, vai pensando, vai pensando. Você entendeu? Projeto. O nosso projeto é ensinar, não importa. E você vai ver que não precisa você forçar a barra ao longo do momento que você vai ensinando, isso tudo vai te dando experiências, tanto materiais como espirituais. E não vai te dando só experiência, mas como vai te ensinar a você ter mais sabedoria e mais conhecimento, porque começou com um professor. Aquele professor ensinou o aluno ficou melhor do que aquele professor. E você vai ver que esse processo de melhorar foi tão grande que hoje você não precisa escrever no pergaminho. Hoje você nem precisa escrever num caderno. Hoje tem o computador, tem o tablet. Hoje você não precisa nem escrever, você coloca ali o computador, o celular, escreve tudo que você está falando. Porque lá atrás tinha um que ensinou e foi passando para o outro e cada vez melhor. E assim tem que ser, tanto no material como no espiritual. Projetos, forma de pensar e forma de agir, é o que eu já falei, entendeu? Qual é a nossa forma de pensar sobre tal situação? Se eu trazer alguns questionamentos aqui, qual é a tua forma de pensar sobre a guerra? Qual é a tua forma de pensar sobre a fome? Qual é a tua forma de pensar sobre a nudez? Porque tem pessoas espalhadas por aí que não tem nem o que vestir, você entendeu? Existem lugares que tem pessoas que não têm roupas para vestir. Tem pessoas que não têm alimento. Tem pessoas que moram debaixo da ponte. Porque o aluguel é muito caro, você entendeu? Ganha um salário mínimo, não consegue nem sustentar a família. Tem situações, enquanto você joga comida no lixo, enquanto você joga a tua roupa no lixo, enquanto você acha que está sendo bom para você, mas para outro está ruim. E nós conseguimos mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Tem situações, quando você vê que alguém falou, meu carro quebrou, o teu carro também já quebrou. Entendeu? O teu carro já quebrou, você estava num lugar que não tinha sinal de celular, não tinha posto de gasolina, não tinha ninguém, o teu carro quebrou. Então, nós temos que mentalizar
a nossa forma de pensar, para nós sermos diferentes. Só pesquisar, se eu estou falando besteira, pesquisa o 1 Coríntios, capítulo 13. Vai lá, o amor. O que é amor? O amor suporta, o amor crê, o amor supera. O que é o amor? Você vai ver ali que a qualidade permanece, e o apóstolo Paulo fala, permanece agora a fé, a esperança, permanece agora a fé, a esperança, mas o maior desse é o amor. Por que o amor? Porque o amor é o próprio Deus. Se você não ama, você não está tendo uma característica cristã. Se você não ama, você não tem Deus dentro do teu coração, porque Deus é amor. Se está acontecendo essas coisas aí que você está vendo, é porque não tem Deus e também não tem amor. Então pense de outra forma. Começa a usar a consciência. Você sabe o que é a consciência, né? Não sei se alguém já pesquisou sobre isso. A consciência é eu sentir a dor do próximo. É a misericórdia, é a dor no coração. É eu sentir o que o outro está sentindo. E isso daí é o poder da consciência. Se eu estivesse do outro lado, o que eu faria? Se eu estivesse aí, onde você está, o que eu faria? Entendeu? Então, nós temos que mudar a nossa forma de pensar. Às vezes, nós fechamos a nossa mão e é ali, nesse negócio de fechar a mão, que nós perdemos uma grande bênção. Você entendeu? Não tem, dê R$1. Ajude com R$1. Às vezes, esse amigo teu aí, esse vizinho, ele está desempregado e precisa de R$1 para tirar currículo, para entregar nas empresas. Às vezes, ele precisa de R$2 para comprar um leite. Então, você ajude, porque hoje você está dando R$1, mas Deus pode te dar muito mais. E aqui não é promessa de igreja, é a vida, é a forma de pensar. Já pensou se alguém te ajudasse na pior situação? Como você seria? Você seria grato. É assim. E a pessoa vai te abençoar. Automaticamente ela vai te abençoar. Ela vai te abençoar com a boca, assim, ó. Deus abençoe. Você entendeu? Mas a mente dela também vai estar abençoando. Oh, Deus abençoe esse camarada profundamente. E quando ele imite isso daí, as pessoas falam o universo, né? E isso daí vem e volta em dobro. Você vai ver que a maioria das pessoas que ajudam com alimento, com roupa, com dinheiro, ou com a carona, ou com uma palavra de fé, ou visitando nos hospitais, elas são diferentes e são abençoadas. E Deus abençoa. Vamos encerrar aqui, porque eu já estou passando da minha hora. Portanto, ide fazei de toda a terra que se torne discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer e a guardar tudo que vos tenho ordenado. Então, essa palavra mostra que o reino de Deus está entre nós. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.